Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui ao showroom da HP, esse roadshow que a Tex Transfer está fazendo aí, né? Já passaram por vários locais e agora já está finalizando aqui no nosso showroom, né? O showroom da HP aqui em São Paulo. Acredito que muitos de vocês já tenham vindo aqui ao nosso espaço, né? Onde a gente procura ter todos os equipamentos da linha de grandes formatos, da linha de grandes formatos da HP, né? Então vocês estão vendo aqui atrás de mim a série 300, a HP Latex 360, recentemente lançada, né? E a ideia desse evento aqui hoje é a gente mostrar como vocês avançarem com aplicações diferenciadas, né? Então, daqui do meu lado direito eu tenho o Marcelo Chagas, da SAI International, é o fabricante do software que vem junto com a HP Latex série 300. Depois a gente tem aqui o Eduardo, que ele é o representante da Caesar no Brasil, né, a empresa Tex Transfer. E a gente tem aqui a presença também de executivos da Caesar também. Sim, né? Nós temos o senhor Tino Visoni, que é o diretor da empresa na Itália, e temos o senhor Johan Giorgetti no fundo, que é o diretor da empresa nos Estados Unidos. Enfim, eu gostaria mais uma vez de dar as boas-vindas para vocês. Agora vou passar a palavra aqui rapidinho para o Eduardo. E a ideia da sequência, né, da apresentação é essa daqui que vocês estão vendo exposta, né? Então, a gente vai começar agora, né? Estamos fazendo a abertura, depois eu entro fazendo uma apresentação. Aí, por fim, quer dizer, na sequência, vem o próprio Eduardo, né, para falar sobre as películas de termotransferência. O Marcelo vai falar sobre a parte de impressão recorte, depois a gente tem um break e a gente passa para a parte prática, para vocês sentirem na prática, tirarem dúvidas, verem como é que faz o processo efetivamente. Tá bom? Então, passar a palavra para o Eduardo. Bom dia, boa tarde, tudo bem? A Caesar está no mercado faz mais de 40 anos, é na verdade a empresa que começou todo esse processo de transfer a nível mundo mesmo. Nosso filme de impressão digital com certeza é a melhor linha de filme de impressão digital do mundo. A gente lançou um filme tão fino esse ano que eu brinco na Top Zero de tão fino que o filme é, parece uma impressão digital no tecido. E a ideia hoje é apresentar a linha de produto e dentro dessa linha de produto, com o maquinário que vocês muitas vezes já têm em casa, como é que vocês conseguem diversificar a oferta de produto que vocês fazem no mercado para começar a agregar valor para o seu negócio. E a ideia é realmente apresentar dentro da linha de impressão digital quais são os filmes, quais são os diferenciais, dentro da linha de recorte também, e abrir ideias para dentro do que a gente tem de filme, vocês entenderem como dá para diversificar o teu produto hoje. Legal. E o Marcelo, você quer falar, dar uma palavra? Estou aqui para ajudar vocês a fazer essa comum união das forças das empresas, fazer funcionar e dar lucro para vocês. Eu vou apresentar ferramentas simples e diretas para o Core de Contorno. Primeiro de tudo, quem acha que Core de Contorno é difícil aqui? Levantem as mãos. Levante a mão, por favor. Todo mundo acha que é fácil? Então eu vou embora. Gente, eu vou mostrar para vocês como fazer corte de contorno utilizando uma HP Latex e um equipamento de corte. E mesmo que o equipamento de corte não tenha o sensor, tá? Nós vamos fazer esse mesmo corte de contorno com a qualidade do sensor, ou até muitas vezes superior, com maior longevidade do corte, tá? A SAI é uma empresa que está aí desde 1986 no mercado, tá? Eu entrei na empresa em 1993, eu já estou meio voltando a empresa já, né? E tenho aí um monte de coisas aí para mostrar para vocês, desde a parte de impressão até o recorte final, tá? Fiquem aí com a gente que vocês vão gostar. E a ideia é que na parte de aplicação, quer dizer, alguns de vocês conhecem mais sobre algum processo, conhecem menos sobre outro, às vezes é a mídia, mas nós vamos estar todos disponíveis em ilhas para realmente poder clarificar qualquer dúvida. Porque por mais que vocês possam gostar do nosso filme, se vocês saem daqui sem saber como trabalhar o filme dentro do sistema de impressão de recorte, não adianta nada. Então sintam-se à vontade para pegar o máximo de informação de todos. Isso é bem lembrado. Então, quando der o break, né, a gente vai dividir vocês em vários grupos aqui, né, e a ideia é que quem tenha dúvidas a respeito da máquina, queira mais informações a respeito da máquina, ver funcionando e tal, vem aqui para frente. O Marcelo também vai estar com um notebook aqui
na mesinha, né, ali na lateral, para ir projetando a tela dele nessa tela. E a gente tem 2 mesas ainda de termotransferência para justamente fazer essa parte de transferir vários tipos de filme. Então, é para vocês tirarem a dúvida realmente, para conseguirem sair daqui e já produzir na empresa de vocês. Tá bom? Bom, então acho que é isso, essa abertura. Bem-vindos mais uma vez, né? E agora a gente vai vou seguir para a parte da apresentação da HP. E vocês fiquem à vontade para fazer perguntas ao longo dessa apresentação. Vocês vão ver que são apresentações rápidas, todas elas bastante rápidas, né? E a ideia é realmente passar um pouquinho por todas essas etapas do processo aí, tá bom? Bom, vamos lá, tecnologia 3ª geração HP Latex. Meu nome é Thiago Fabrini, eu sou especialista de aplicações e desenvolvimento de mercado da HP. Então, a gente tem um treinamento de aplicações que a gente executa aqui no nosso showroom também. Imagino que alguns de vocês já tenham até vindo aqui, não sei. A gente vai ter um próximo agora nessa quinta-feira, né, onde a gente explora tudo o que é possível fazer com a tecnologia HP Latex. A HP Latex hoje é a tecnologia mais versátil do mercado, impressão inflexível, e uma das aplicações que a gente consegue fazer é a impressão em películas de termotransferência. Bom, a HP lançou recentemente, né, na última Sign Serigrafia, a gente lançou a geração 3 da tecnologia HP Latex, e a gente tem uma série de inovações, uma série de mudanças em relação às outras gerações. Então a ideia é explicar um pouquinho do que mudou, né, e o que é possível fazer. Bom, quando a gente pensa em equipamento de impressão digital hoje, né, quais são as necessidades que vocês têm em impressão digital hoje? Quando vocês pensam em investir em um novo produto, ou pensando na empresa de vocês, quais são as necessidades que vocês têm hoje para a comunicação visual? Rapidez. Diversidade, baixo custo. Durabilidade. Ótimo. Porque assim, eu costumo perguntar isso, né? Muitas vezes o pessoal fala baixo custo, né? Baixo custo... custo-benefício, na verdade, né? Bom, uma de cara eu já sabia que vocês iam responder aqui, que é a diversidade, né? Vocês estão aqui uma aplicação que pouca gente utiliza, né? Então é legal de ver a sala cheia, porque dá para a gente perceber que muita gente está buscando coisas novas, diferentes, né? Para se diferenciar no mercado e oferecer produtos diferentes para os seus clientes. Então, diversidade, né? Baixo custo cópia, velocidade, isso tudo a gente consegue com a tecnologia HP Latex geração 3. Então, não sei, alguém aqui já tem uma série 300? HP Latex 300? Não, ninguém. Legal, vocês vão ver, vocês vão ficar impressionados com essa máquina aqui. Eu já estou na HP faz um bom tempo e quando eu tive contato com essa máquina aqui pela primeira vez, eu fiquei impressionado com a série de recursos que eles colocaram nessa máquina. Eu já estive conversando com alguns clientes que compraram a máquina, inclusive, e falaram, olha, parece que o cliente, porque parece até que a HP ouviu a gente. E realmente a HP ouviu. Tivemos um cliente do Brasil que passou uma semana em Barcelona, junto à área de desenvolvimento de produto, para saber, colher os feedbacks, não só do cliente do Brasil, mas de vários países que a HP tem vendas desse produto, para colher os feedbacks e saber o que a gente poderia melhorar nesse produto. Então, a gente conseguiu colocar muita coisa nova nesse equipamento. Bom, enfim, não vou ficar me alongando muito aqui mais, né? O que vocês conhecem, né, sobre a tecnologia HP Latex? Alguém aqui já tem uma HP Latex? 1, 2... Qual a vantagem da látex? Ecologicamente correta, né? A primeira... mais fácil para aplicar, não pode adesivo.
secagem, questão do solvente, realmente a gente tem uma série de vantagens, né? Bom, eu vou colocar rapidamente aqui a principal vantagem da tecnologia látex, né? Quando a gente fala de tecnologia látex, a gente une os principais benefícios do solvente com base água. Então a gente tem numa tecnologia látex durabilidade externa, baixo custo cópia, facilidade de manutenção e ainda ser amigável ao meio ambiente. E vocês vão ver que isso daqui é uma característica para todas as máquinas látex, desde a geração 1, 2 e 3. Isso é constante. Agora, uma coisa que a gente aprendeu e mudou na geração 3, vocês vão ver a seguir. Mais alguns dados só para a gente contextualizar aqui. A gente já tem essa tecnologia há mais de 5 anos no mercado. Né? A tecnologia látex já é uma tecnologia que já está consolidada no mercado. A gente já tem mais de 19 mil impressoras HP látex instaladas no mundo e 185 milhões de metros quadrados impressos. Isso daí, na época que a gente fez essa apresentação, que era lá para julho, né? No julho não, a Feira Sign foi em maio, né? Finalzinho de maio. De lá para cá, esses números já estão defasados até. Então, a gente tem realmente já está bem consolidada essa tecnologia no mercado. E aí, a nova série 300, ela na verdade não é só um equipamento, são 3 equipamentos que a gente coloca no mercado. A 310, 330 e a 360. Vocês vão ver que a 310 é uma máquina de 54 polegadas e vai fazer no máximo 48 metros quadrados hora. Quando a gente passa para 330, a gente aumenta a largura da máquina, então já passa para 1,62, velocidade máxima de 50 metros quadrados hora, por conta da largura de impressão. Então, se você comparar as duas, elas têm a mesma velocidade, porém que, como a 330 ela é uma máquina mais larga, ela consegue imprimir um pouquinho mais rápido. Vocês estão vendo aqui a diferença, né? De 50 metros hora. E a 360 é nosso top de linha, a máquina que tem todos os recursos, uma máquina super rápida, 64 polegadas de largura também, a gente está falando aí de até 91 metros quadrados hora. Para quem queria velocidade, essa é a máquina. Aliás, 360, a máquina que vocês estão vendo aqui na frente. Inclusive o painel dela já é bem maior, então é uma máquina mais fácil também de se trabalhar. O que mudou, né? Para quem já conhecia a Látex, a série 200 ali, o que mudou? Bom, mudou bastante coisa. A gente tem aqui tintas novas, um cartucho novo que a gente chama dele de otimizador. Eu vou falar para eles a respeito dele para vocês um pouco mais para frente. Cabeças de impressão novas também, cura de alta eficiência. Vocês vão ver aqui, ó. Para quem já tem uma látex, vocês estão vendo aqui que não tem mais um aquecedor aqui na área de impressão. Então, isso aqui fez com que a gente ganhasse também velocidade de impressão. Perfis de mídia que você pode abaixar da internet ou você pode até, no caso da 360, criar perfis de mídia, perfil ICC, direto pelo painel frontal da máquina. A máquina tem um espectrofotômetro, consegue criar isso tudo. Enfim, uma série de recursos, isso aqui, criar o perfil é só para 360, uma série de recursos aí que a gente colocou nessa série 300 para avançar e conseguir entregar ainda mais versatilidade, mais velocidade para os nossos clientes. Bom, falar um pouquinho então sobre a cura de alta eficiência e otimizador, né? Então, eles trabalham, na verdade, integrados. Quando vocês olham aqui para, não sei se dá para ver direito daí, mas quando vocês olham aqui para o set de cartuchos que a gente não tem mais só 6 cartuchos, a gente agora tem 7 cartuchos, porque a gente adicionou aqui o otimizador. O otimizador é um cartucho que vai proporcionar maior produtividade, melhor qualidade de imagem com velocidade e menor consumo de energia. Lógico que o otimizador ele trabalha em conjunto com essa cura de alta eficiência. A gente diminuiu as temperaturas de impressão, então agora vocês conseguem também trabalhar com materiais que tinham problema de enrugar devido ao calor. Como a máquina trabalha com temperaturas menores agora, você já consegue trabalhar com esses materiais na série 300. Então, cura de alta eficiência em conjunto com o otimizador vão proporcionar maior produtividade e melhor qualidade de imagem, mesmo com velocidade, tá bom? Como é que funciona o otimizador? Muita gente fala, pô, mas mais um cartucho, eu vou ter que pagar mais. Não, não é nada disso. Aliás, a máquina ela tem um consumo de tinta mais eficiente que a geração anterior. Isso significa dizer o seguinte, que embora ela tenha 7 cartuchos, o consumo de tinta vai ser menor
e o seu custo cópia vai ser até mais baixo muitas vezes do que as outras máquinas da tecnologia látex, né? Ou a 25500 ou a 26500. Então, como é que ele funciona, esse otimizador? A gente recomenda quase sempre utilizar esse otimizador, só em algumas mídias porosas não vai ter necessidade, mas lona, vinil, a gente sempre recomenda. Como é que ele funciona? Então, a gente tem a mídia aqui, a gente deposita o otimizador, e esse otimizador ele tem uma carga positiva. Depois a gente vem com a tinta, e a tinta, por sua vez, tem dentro delas partículas de látex, o pigmento, né? Tá vendo? Então o otimizador ele tem uma carga positiva e a tinta tem uma carga negativa. Então, como carga positiva e negativa se atraem, quando eu deposito a carga positiva aqui, eu tenho certeza que quando eu vier com a tinta, ela vai ficar no ponto correto. E aí eu garanto qualidade de imagem. E aí depois eu avanço a impressão e ela vai passar pelo aquecedor, que vai derreter as partículas de látex, né, e evaporar a água da tinta. Então eu vou ter a impressão aqui com os pontos depositados no lugar correto e qualidade consistente mesmo em altas velocidades. Então essa modificação foi bastante importante para os nossos clientes, né, porque a gente já consegue avançar bastante com velocidade de impressão. A gente mudou mais uma série de coisas. A cura de alta eficiência também implica em menos tempo de aquecimento. Quem aqui tem série 260 deve saber que a máquina demorava por volta de 6 a 8 minutos para aquecer. Isso daqui em 1 minuto e meio já está imprimindo. Então, é uma máquina bem mais rápida também em relação a isso. Então, teve uma série de modificações aí. Aqui eu tenho alguns detalhes de uma impressão feita sem otimizador desse lado e com otimizador desse lado aqui. Aqui pelo slide, aqui pela projeção, na verdade está meio ruim, mas dá para perceber aqui nas linhas, né, que principalmente nessas áreas aqui, com otimizador você consegue uma definição melhor. Eu vou pegar um trecho aqui, também numa área preenchida, com otimizador desse lado. Quando a gente compara, esse é o resultado, né? Sem otimizador você consegue ver falha aqui. Então, a gente teve uma evolução bastante grande aí, com e sem otimizador, né? Quando a gente coloca o otimizador. Bom, se puder acender a luz de novo. O que mais mudou? Tintas. As tintas são novas, tintas de alta resistência a arranhão. Então, quando a gente faz um impresso desse tipo aqui, para colocar num bistrô, antes a gente recomendava a laminação. Quando você vai aplicar um negócio desse numa mesa de shopping, por exemplo, você não precisa mais laminar, né? Você já tem uma resistência muito maior do impresso ao risco. Então, não precisa mais laminar. Então, as tintas novas elas proporcionam essa grande durabilidade aí do impresso. Então, eu tenho aqui um exemplo. Poxa, te pedi para deixar apagado mesmo. Depois o Eduardo acende na você está ficando no lucro aí, né? Então, assim, esse daqui é o impresso. Aliás, está até naquela parede. Quando der o break, vocês podem vir aqui e olhar isso, constatar com os seus próprios olhos, né? Então aqui está uma visão ampliada. O que acontece? Essa impressão aqui foi feita numa máquina ecosolvente e essa daqui foi feita na HP Latex. Aqui vocês conseguem enxergar alguns riscos feitos em laboratório, né? Então essa impressão ela foi submetida a um teste de laboratório, ficava uma unha artificial arranhando aquela imagem, até que conseguia remover a tinta. Na látex a gente colocou essa mesma impressão, submeteu essa mesma impressão ao mesmo teste e não dá para ver nada de risco aqui, né? Esses riscos aqui são os provenientes do laboratório. Na látex não dá para ver isso, vocês vão ver alguma coisa de amassado na impressão, mas não dá para ver risco. E aí a gente deixou essa impressão na feira e as pessoas foram vendo com seus próprios dedos, né? E aí você vê aqui um monte de risco, né, nessa impressão de solvente, e a látex também foi submetida aos mesmos riscos e aí permanece intacta. Essa daqui dá para ver até melhor, adesivo brilhante. Então depois de 4 dias de feira, a impressão com ecosolvente ficou assim e a látex ficou assim. Aí, o que acontece? Dá para você ver alguma coisinha aqui na HP, tem um risco aqui, algum negocinho aqui. As pessoas ficavam, não pode ser.
aí tentava com a unha, não conseguia. Aí pegava a chave do carro e tentava passar a chave do carro também. Então tem algumas coisas aqui que conseguiu remover a tinta, mas a ideia desse tudo aqui é mostrar que a tinta realmente tem uma resistência muito superior do que as outras tintas que a gente tinha no mercado, inclusive com relação à tinta ecossolvente. Tá? A gente também trabalha com temperaturas de impressão menores. Isso traz uma consistência de cores melhor. Tá? Então, o que significa isso no fim das contas? Quando você precisa imprimir uma panelização, como vocês estão vendo aqui nesse quadro, quando você precisa imprimir uma panelização, a primeira faixa vai ter exatamente as mesmas cores do que a 30ª faixa, do que a 3ª faixa e assim por diante. Então, isso por que foi possível? Porque a gente diminuiu a temperatura das cabeças de impressão. A tinta ela sofre uma alteração menor, submetida a menos temperatura, e aí a gente consegue essa consistência de cores aí muito melhor, coisa que você não vai conseguir, né, numa solvente. Resistência a arranhões aí eu já falei para vocês. Que mais que mudou? Conectada à web, né? Então, esse daqui é uma grande inovação em relação às outras tecnologias do mercado como um todo. A máquina ela é conectada à web. Então, se eu vier aqui no painel frontal da máquina, eu tenho aqui a biblioteca de substratos. E aqui na biblioteca de substratos eu já tenho aqui pesquisa online. Então, poxa, eu quero imprimir num material aqui da Caesar. Deixa eu ver se já está disponível online. Eu clico aqui na pesquisa online, eu posso pesquisar por marca, por tipo, por subtipo, por aplicação até. Eu quero fazer uma adesivação de frota. Você pesquisa ali, ela vai te trazer, né, qual o perfil, os materiais que existem para fazer aquilo. Então, tudo online, tudo direto pelo painel da máquina. Você não precisa ficar acessando o computador. Você até pode fazer pelo computador também, mas direto pelo painel da máquina você consegue fazer isso. E no caso da 360, que é essa máquina aqui, se por um acaso você procurar online e não encontrar o perfil que você quer, você carrega o material na máquina e pede para ela criar automaticamente. Em 45 minutos o perfil está criado para você. Então ela faz tudo automático. Você coloca ali, coloca o nome do material. Elas são 3 etapas, na verdade, né? Então ela vai te conduzindo ao longo dessas 3 etapas e depois de 45 minutos você tem o perfil de cores criado. Então, para aquele cliente que queria, no caso de uma látex 260 ou de uma L25500 mesmo, queria imprimir com menos passadas, o correto seria criar um perfil com menos passadas para você ter economia de tinta, né? Então, com essa máquina, isso aqui é muito mais fácil de se fazer. E aí, logicamente, quando você cria um perfil para menos passadas, automaticamente você tem uma redução no consumo de tinta. Então você está trazendo ainda economia para a sua empresa. Mais velocidade, cores corretas, com mais economia. Então isso tudo na 360. Então, só para reforçar, a 310 é uma máquina de entrada, né? Ela tem 1,37 de largura e já vem com o RIP de fábrica. A 330 é uma máquina de 64 polegadas de largura, já vem com o RIP de fábrica também, né? Então não é necessário gastar mais para comprar o RIP. E o RIP que vem é justamente o da SAI, que é o Marcelo está aqui, vai explicar um pouquinho para vocês. E no caso da 330, ela já vem também com um eixo de recolhimento, né? Então você consegue deixar imprimindo à noite e ela vai rebobinando. E aí, a nossa top de linha é a 360, é a máquina que já vem com uma série de outros recursos, essa que vocês estão vendo aqui. Então ela já tem um coletor de tinta, então permite que vocês imprimam em tecidos porosos sem liner, aquele tecido que tem uma trama mais aberta, deixa transpassar a tinta. Esse coletor de tinta ele absorve essa tinta para você não ter problema da tinta cair no seu equipamento. Então ela tem esse coletor de tinta, já vem com ela, o painel frontal dela é bem maior, então vocês veem aqui o tamanho, é praticamente um tablet o painel frontal da máquina. Ela já vem com o espectrofotômetro para criação de perfil de cores e tem o OMAS também, que vai possibilitar a impressão frente e verso. Então dessas 3, a única que faz impressão frente e verso é a 360.
diferente das linhas anteriores aí, né? Bom, e aí quando a gente está falando de impressoras látex, né, por que HP látex? Bom, por conta de todos esses benefícios que eu falei para vocês, né, e aí a gente tem aqui basicamente 3 pilares, 3 fundamentos que a gente considera que são os melhores pontos da tecnologia. Qualidade com versatilidade, né, e aí agora com maior durabilidade ainda por conta dessa resistência a risco. Produtividade. Vocês viram que aumentou bastante a velocidade da máquina e agora com cura de alta eficiência e tal, a gente consegue realmente ter uma produtividade muito boa. A máquina consegue qualidade com 4 passadas, fazendo 31 metros quadrados hora. Uma qualidade muito boa, com uma velocidade muito boa e ambiente mais saudável, né? Então vocês conseguem imprimirem para aqueles clientes que têm essa preocupação ecológica e mesmo na empresa de vocês não precisam se preocupar com insalubridade, nada disso, porque a gente está falando de uma máquina ecologicamente correta, uma tinta ecologicamente correta. Impressão com película de termotransferência. Por que fazer, né, esse tipo de trabalho? Então, isso daqui são alguns slides que eu tirei do nosso treinamento de aplicações. Bom, a gente tem aqui, ó, clientes potenciais, tem um monte de gente precisando desse tipo de solução, né, esse tipo de aplicação. Então, agências de comunicações, bares e restaurantes, buffet infantil, né, feiras e eventos, festas de aniversário, festas de casamento, hospitais, para vocês fazerem uniforme, para vocês fazerem material personalizado. Olha, tem aqui os exemplos, né, da camiseta. Depois eu não vou entrar muito aqui na apresentação do Eduardo, né, mas dá para fazer muita coisa. O Eduardo vai contar para vocês aí o que dá para fazer com isso. E vocês, uma vantagem dessa aplicação aqui é que você tem a resistência à lavagem, a durabilidade à lavagem. Então a gente não recomenda impressão látex, impressão em tecido de látex para lavagem, mas quando a gente faz impressão na película termotransferência e transfere para um tecido, aí essa impressão ela é recomendada, pode ser lavada. Por que isso? Porque durante o processo de transferência, o Eduardo vai explicar isso para vocês, você tem a transferência de uma proteção, né? A máscara de transferência ela tem uma proteção que acaba ficando sobre a impressão e isso dá resistência à lavagem. Então, é uma solução muito boa. E aí, quando a gente fala em margem, né? Poxa, eu queria melhor custo-cópia. O melhor custo-cópia nem sempre maior retorno, né? Então, esse exemplo aqui ilustra bem isso, né? Então, eu coloquei aqui um custo aproximado, né, para a gente fazer uma aplicação, como se fosse desse tipo aqui, ó. Imagina o seguinte, ó, o que eu usei aqui para fazer isso? Uma impressão 12 por 8 centímetros, tá? Então, 12 por 8 vai dar mais ou menos esse tamanho aqui, tá? Dessa camisetinha. Em 1 metro quadrado, eu consigo fazer 104 desses logos aqui, tá? E isso vai me dar um custo unitário de 77 centavos por causa da película. A máscara, eu posso usar 4 vezes cada máscara, então eu tenho custo aqui unitário de 7 centavos para isso daqui. Isso, na verdade, eu estou usando, ó, nem dividi por 4, hein? Estou dividindo só por 104 aqui. Aí é impressão. A minha impressão vai dar por volta de 6,20 aqui. Desculpa estar tamanho A4 aqui, mas ela está dividida por 104 também, né? Então, aqui eu tenho 106. No total, ó, um impresso 12 por 8 vai me dar um custo total aqui de 90 centavos. Aí você fala, poxa, 90 centavos é caro. Mas quanto você vende isso? Por volta de 4,50. Então, descontando um do outro aqui, a sua margem unitária é de 3,60 para cada um desses. Se você fizer os 104, né, porque quando você faz um desses, geralmente você não faz um, você faz vários, porque deve ser para um uniforme ou para até uma festinha infantil, você vai fazer vários. Então você vai ter um lucro aqui, ó, de R$ 374 ao metro quadrado. Pessoal, pergunta que eu faço para vocês: em que aplicação hoje vocês têm um lucro desse?
Banner. Vinil. Então, pessoal, o que eu estou dizendo aqui é assim, esse tipo de aplicação é onde a gente consegue um melhor retorno, né? Então, está todo mundo fazendo a mesma coisa. Quando você oferece um negócio diferente, esse tipo de solução aqui, a gente está ampliando o portfólio de serviços. E aí você vai no mercado, muito menos gente faz esse tipo de coisa no mercado. Então, é legal de mostrar para os clientes, né, para apresentar para os clientes que vocês também conseguem fazer isso, como fazer isso. E aí, lógico, eu mostro os números, a pessoa, poxa, é legal mesmo, quero fazer, mas como é que faz? Então, a ideia de hoje é mostrar para vocês que dá para fazer e não é nada complicado. Vocês vão ver aqui o pessoal fazendo, né? O Marcelo vai mostrar para vocês como é que faz a impressão, quer dizer, o recorte, né? Porque a impressão é fácil de fazer, como vocês conseguem fazer esse recorte de contorno e depois fazer a transferência na apresentação do Eduardo. Tá? Então aqui só mais uma vez para ilustrar um pouco, né, quando a gente tem empresa, tem os custos fixos, né, então aí eu coloquei aqui uma linha, essa linha aqui, ó, ela vai mostrar nossos custos fixos, eu coloquei uma aplicação genérica aqui, impressão em vinil adesivo, isso aqui está considerando a margem, tá pessoal? Acho que está acabando a bateria do meu pointer aqui. Então assim, aqui a gente está considerando a margem, então quando eu pego a margem do vinil adesivo, para eu fazer 100 metros quadrados de vinil adesivo, eu vou ter que fazer, sei lá, 10 metros quadrados de película de termotransferência para ter o mesmo lucro. Então, nem sempre eu produzir mais vai me trazer maior retorno. Essa é uma típica aplicação que você produz menos, mas tem um lucro muito maior. Porque não é simplesmente imprimir, você está oferecendo um produto para o seu cliente. Você consegue fazer a termotransferência, você está agregando valor ao seu impresso. Então, acho que a principal mensagem é essa, né? Não é conseguir diversificar o negócio e oferecer soluções diferentes para os seus clientes. E aí a HP é a máquina mais versátil hoje do mercado para que vocês avancem com essas outras aplicações aí. Tá bom? Então, a HP ela patrocina também o mundo da impressão látex. Eu não sei se vocês já acessaram, mas vale muito a pena acessar. A gente está constantemente atualizando esse site, colocando mais informações, formação de perfil de mídia, quais os materiais, o que você pode fazer, materiais novos, né? A gente tem aí depois outros, por exemplo, BOPP, que está começando a fazer sentido também, caixas de luz, enfim, tem uma série de materiais, né, uma série de potenciais compradores também de impressão, né, no mundo da impressão látex. Então, acessem, vale muito a pena. Bom, pessoal, isso que eu tinha para falar. Agora eu vou passar a palavra aqui para o Eduardo. E aí depois a gente vai para o break e tem a sessão aí de perguntas e respostas. Obrigado, Thiago. Obrigado, pessoal. Algumas perguntas primeiro. Quem aqui tem algum tipo de impressão dentro do trabalho de vocês? Ok, alguns vários, ótimo. Quem trabalha com recorte já? Ok, perfeito. Quem já trabalhou com filme de recorte que não deu muito certo? Ok. Filme de impressão digital, eu imagino a mesma coisa, vou ter algumas mãos, ok. A ideia é a seguinte, nós temos realmente um filme que tem uma qualidade excepcional, é uma matéria-prima que é extremamente estável de trabalhar, quer dizer, desde a aplicação do adesivo, até a qualidade da impressão, a qualidade do recorte. E a primeira pergunta que todo mundo geralmente faz, o primeiro comentário que todo mundo faz comigo no nosso filme é que teu filme é caro. Agora, o caro tem uma justificativa, e eu acho que muitas vezes, principalmente no mercado onde a economia não está indo muito bem, todo mundo sempre procura uma solução mais barata do que já está oferecendo para ser competitivo. E a nossa proposta, quer dizer, conforme inclusive o que o Thiago falou, como é que você vira isso para uma outra maneira de realmente agregar valor para o seu produto e conseguir vender algo que muitas vezes vai te dar muito mais margem e inclusive te possibilita entrar em alguns mercados que hoje você não está trabalhando.
E, por exemplo, um dos comentários que eu sempre faço é que hoje a academia no Brasil tem 50 milhões de academias, todo mundo vai para a academia, todo mundo usa Lycra, não tem tanto produto que você utiliza em Lycra. Nós temos, na verdade, filme tanto de impressão digital quanto de recorte que entra na Lycra. Nosso filme de impressão digital que você consegue trabalhar com Lycra é mais caro que o filme de PVC normal, com certeza. Mas o filme tem elasticidade, tem memória, vai durar 30, 40 vezes na lavagem. É um mercado que muitas vezes alguém gostaria de entrar e que não tem a capacidade de entrar porque não tem uma mídia adequada. Então, muito mais do que hoje só falar de preço ou só falar de produto, é tentar abrir a mente de todo mundo para o fato de que a gente tem uma matéria-prima que é realmente interessante, que abre às vezes muita aplicação e dentro disso, como é que vocês encaixam isso dentro de uma base de cliente? E um outro comentário que eu sempre faço, que é o que a gente realmente tocou ao longo desses eventos que nós estamos fazendo no Brasil, é que o teu preço de venda ou quanto alguém paga por um produto é muito relativo e não tem só a ver com o custo de matéria-prima. É claro que o custo de matéria-prima é o que influencia, porque você tem que ter um retorno nisso, mas quanto vale um produto que é diferenciado? E isso é a proposta que a gente tem realmente para apresentar hoje. A Caesar foi fundada há 40 anos, a Caesar na verdade começou esse ramo de transfer. Hoje a nossa linha de impressão digital é sem dúvida a mais completa que tem no mercado. Nós temos filmes realmente desde toque zero até com a melhor barreira de sublimação possível e imaginável. Filme que se aplica realmente a todo tipo de tecido, não tem questão se é realmente branco, se é preto, poliéster, algodão. Uma linha realmente completa. A Tex Transfer em si está há 4 anos no mercado e nós somos o parceiro exclusivo da Caesar aqui no Brasil. Dentro dos nossos produtos, a gente realmente realça que é um produto de qualidade, é um produto que é fácil de trabalhar, é um produto que muitas vezes vai inclusive dar menos perda produtiva dentro do seu processo. Por exemplo, um transfer que é bem reportado, você não perde a imagem na depilação. Um transfer que tem uma boa aplicação de adesivo, você não perde o transfer na transferência. E dentro daquela história mesmo de preço e composição de custo, quer dizer, essa perca produtiva que muitas vezes você tem, quanto isso representa o custo de matéria-prima e o quanto isso acaba pagando o nosso produto, que é um pouco mais caro no final. Porque às vezes você trabalhou com 1 metro quadrado de filme, você pagou R$40 a mais pelo nosso filme, no metro quadrado, ou R$30 no metro quadrado, 20, dependendo do produto. Agora você tem um diferencial de produção que muitas vezes você não perde uma peça ou não tem problema com o cliente retornando algo. Isso tudo é uma economia no final. Partindo para o próximo, nós hoje temos 2 linhas de produtos principais. Nós temos uma linha de produto que é realmente um processo de impressão digital. Dentro dessa linha de filmes temos diversos tipos de filmes, vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Os filmes de impressão digital são geralmente ou com uma base branca ou com uma base transparente. Os filmes brancos você imprime na superfície e trabalha com uma máscara de aplicação. Os filmes transparentes você na verdade imprime espelhado para fazer a transferência. Dentro da linha de filme vocês também vão ver as cores chapadas, são todos filmes de recorte. Os filmes de recorte são específicos para um trabalho que é deplotter de recorte. E aí o nosso filme tem determinadas resistências de lavagem, temperatura, dá para trabalhar sobreposição, porém se trabalha uma mídia, uma cor por vez, ou algumas em composição. Enquanto o filme de impressão digital realmente é um maquinário que dá uma flexibilidade no trabalho que pode ser feito. A parte da nossa proposta sempre é, na verdade, oferecer uma solução para recorte e oferecer uma solução para impressão digital dentro do mesmo produto. Então, quer dizer, aqui a gente tem um tecido que foi bem pesadamente sublimado e nós temos 2 filmes, um de recorte e um de impressão digital, que se adequa a um processo de transferência onde você não tem, na verdade, a migração do pigmento. A brincadeira que eu faço com sublimação, quem já viu no jogo a camiseta, o número cai da camiseta, geralmente você baixou aquela temperatura para minimizar a migração e você acabou não adesivando o produto. Aqui a gente trabalha, na verdade, com 135 graus na temperatura de transferência, além de ter uma barreira química à migração desse pigmento sublimático, que é realmente muito boa. Então, quer dizer, tudo isso entra na parte técnica de realmente por que o filme é bom e por que pode ser adequado a determinados trabalhos. Dentro dos filmes de recorte, nós temos um filme que é extremamente básico, PS Filme. Nós temos mais de 35 cores disponíveis em estoque, via ou distribuidores nossos ou até via nosso centro de distribuição. É um filme que tem um toque extremamente baixo, eu não sei os que entraram se pegaram no catálogo. E quando falando de transfer,
Uma coisa muito importante é sentir o material. Quer dizer, quando a gente está falando do material de PVC comparado ao material de poliuretano, por exemplo, o material de PVC é sempre muito mais espesso, não é um toque necessariamente agradável, enquanto o PU tem um toque extremamente fino. Dentro da linha de recorte, nós também temos filmes que são altamente elásticos, para aquele trabalho, como por exemplo de academia, onde você tem um filme que tem elasticidade e que tem memória também. Quando você aplica calor, o filme na verdade volta ao estado original. Dentro da linha de filme de recorte, nós temos uma outra variedade que é o PS Electric. São cores que você tem dificuldade para trabalhar numa serigrafia ou até numa impressão metalizada, então é uma outra opção de produto no mercado. Também resiste a ferro, também resiste a um alto número de lavagens, também pode trabalhar um corte bem pequeno nele. Parte da nossa linha de filme PS perfurado. O perfurado é um filme que já vem perfurado e que realmente a utilização básica dele é a numeração de camiseta. Nós temos uma outra linha de produtos aqui, o Videoflex moda transparente, que parece um produto resinado. Esse já é um PVC, então não vai ter a resistência à temperatura que um poliuretano vai ter, porém você consegue fazer a aplicação deste produto sobre qualquer outro filme de poliuretano. Aqui a gente tem o PS Metallic, que é um foil, é um filme que a gente recomenda para uma aplicação mais curto prazo, porque é um filme extremamente rígido e é um filme que, claro, que vai rachar muito mais rápido na lavagem. Quando pensando na superfície do filme, na textura do filme, quanto mais macio for o filme, quanto mais macio for o adesivo, melhor esse filme vai se comportar no processo de lavagem. Aqui nós temos uma outra linha de produto que é exclusiva nossa, que é o Moda Vernite. É um filme extremamente brilhante e envernizado. O diferencial de trabalhar com um filme como o Vernite ou com o PS Electric é que, apesar deles terem cores chamativas, um visual interessante, ele é um filme muito mais macio e por isso ele se comporta muito melhor na lavagem do que, por exemplo, o Metallic. Nós temos dentro da nossa linha também o Strip Flock. O nosso flocado é o único no mercado que você pode trabalhar sobreposição de dois flocados, além de ser um filme que tem uma qualidade de recorte que é realmente excepcional. Quando comparando filme, muito mais do que comparar preço, é importante comparar o tipo de trabalho que você consegue fazer com determinados filmes. E muitas vezes, trabalhando com um filme de uma qualidade inferior, você acaba não conseguindo, por exemplo, cortar uma quina reta, ou você acaba não conseguindo trabalhar uma aplicação de muito longo prazo em função da aplicação do adesivo. Nós temos também na nossa linha de filmes de impressão digital e recorte o Extra. Isso é um material que é impermeável, é uma outra estrutura de adesivo, o filme em si é o mesmo, porém a estrutura de adesivo é diferente porque essa é uma adesivação que é só superficial. Quando pensando no transfer e pensando na aplicação do transfer na prensa, o que sempre tem que se pensar é que tem que seguir realmente a orientação de uma ficha técnica, porque você tem uma determinada temperatura de trabalho que tem que se aplicar ao filme para você conseguir ter aquele processo da adesivação correta no tecido. Quem já trabalhou com sublimação aqui, eu imagino que todo mundo pelo menos conhece sublimação. Sublimação, você fez uma impressão que foi de sólido para gasoso para sólido quando fixou no tecido. Pensa no adesivo como um processo que é quase sólido, líquido, sólido. E o adesivo aqui está fazendo a ponte, na verdade, do que está colado na superfície do tecido, tendo o adesivo penetrar na trama. Como é o caso de aqui ser um filme impermeável, você tem na verdade um adesivo diferente para trabalhar esse tipo de processo. Dentro da linha de impressão digital, o nosso filme carro-chefe, eu chamo de carro-chefe porque realmente se adequa à maioria das aplicações, é o Color Print PU. Ele vem em fosco, ele vem em brilho e ele tem na verdade a mesma elasticidade do PS Stretch. Então esse é o tipo de filme que, por exemplo, se alguém quer trabalhar moda fitness, moda praia, lingerie, você consegue trabalhar ele. Ele é um filme que inclusive resiste passar, e quando a gente vai fazer, por exemplo, as demonstrações na prensa, a gente amassa o filme, coloca ele na prensa e ele não gruda um com o outro, ele tem uma resistência à temperatura. Também é bem legal trabalhar esse filme com filme de recorte. E depois nós vamos mostrar algumas aplicações, como por exemplo a minha camiseta, onde você trabalha 2 ou até 3 tipos de filme para montar uma determinada imagem. Dentro da linha de impressão digital, nós também temos esses 2 filmes aqui no Brasil, que é o Color Print Cristal. Ele é um filme transparente, esse não tem elasticidade, e esse filme não precisa de máscara para transferência, porque você imprime ele espelhado e depois transfere o filme.
Glitter Print é um filme muito bonito, tem uma aplicação limitada, mas uma aplicação infantil ou até um mercado de artesanato pode ser interessante. E aqui a gente tem também o Easy Transfer, que é um filme que a gente lançou esse ano, que não precisa de máscara para transferir. Ele é um filme que ele tem uma superfície branca, é impresso sobre a face, mas ele tem uma determinada estrutura que garante uma facilidade de manuseio, apesar de você ter um filme que tem toque zero. E aqui a gente tem, na verdade, o Soft Print, que a Aline vai mostrar umas 2 camisetas rodando por aí, que é o filme hoje mais fino disponível no mercado. Aqui dentro do processo com o Color Print PU, nós mostramos alguns exemplos de como você pode trabalhar com o filme. É um filme que, quer dizer, a primeira coisa quando todo mundo vê essa camiseta é se a ponta não vai descolar. E realmente a ponta não descola porque você tem uma aplicação de adesivo que é consistente o suficiente dentro do filme que te permite trabalhar esse tipo de imagem. Além de que é um filme que é extremamente fácil de depilar. Dentro do processo do que vocês forem fazer, é sempre importante entender que tipo de imagem que vocês estão trabalhando, porque isso também entra na composição de custo de vocês. Quer dizer, você trabalhar uma imagem redonda que está sendo recortada e está sendo impressa é um trabalho que é muito mais rápido do que trabalhar uma imagem como essa. Então tudo isso tem que ser algo que é pensado quando fazendo uma composição de custo, inclusive. Porque o teu custo de fazer uma imagem quadrada nunca vai ser o teu custo de fazer uma imagem como essa. E aqui realmente mostra como um filme fino como esse consegue te dar uma capacidade de cobertura realmente muito boa no tecido. Então esse é um filme que, apesar da gente estar trabalhando aqui no algodão, você tem como trabalhar ele na lycra também, e você tem como trabalhar ele no poliéster. E muita gente hoje que trabalha com o processo de sublimação está querendo outras opções para conseguir entrar em outros tecidos. Então esse filme, por exemplo, é o que é super adequado. Já aqui, nós temos um trabalho que foi feito com o Color Print PU e o PS Metallic, onde na verdade você acabou trabalhando 2 filmes diferentes para dar uma mesma ideia do que foi feito ali, porém um outro trabalho. E uma das coisas legais dos nossos filmes é que por eles terem toda essa resistência à temperatura, você consegue trabalhar mais de um tipo de filme dentro do processo de estamparia. Um outro processo interessante e algo que não é fácil de fazer, mas que abre os olhos, é, por exemplo, o nosso material expandido, que é o 3D Tecno, e aqui a gente jogou por cima dele um material de impressão digital, que é o Soft Print, para fazer quase que uma expansão tridimensional do produto. Então, quer dizer, realmente, quando você começa a trabalhar com uma mídia que é diferenciada, começa a abrir umas portas de diversas coisas que podem ser feitas com o produto. Essa camisa, se eu posso pegar emprestada de vocês só um segundinho, nós estamos, na verdade, trabalhando aqui um algodão. Depois a gente vai passar a camiseta, vocês por favor toquem, realmente o toque é a coisa mais interessante. E aqui a gente tem um filme que ele é tão fino que o processo de depilação aqui nem tem que ocorrer nessas partes mais difíceis, porque o filme é tão leve que você não tem uma imagem que é realmente chapada e não pesa a impressão digital na sua camiseta. Esse mesmo filme você pode aplicar num tecido quase que uma cortina para fazer uma impressão digital. E esse filme realmente é tão fino que quando as pessoas veem a imagem no algodão, todo mundo pensa que é uma serigrafia. Mas realmente não, a serigrafia é uma impressão digital. Esse se chama Soft Transfer. Soft Print. Temos, na verdade. Também temos. Esse material é um material que é muito difícil de ilustrar via internet, é muito difícil de ilustrar via foto. Nós criamos, na verdade, um mini monstruário aqui no Brasil para facilitar o trabalho do cliente ou até do fornecedor com a diversidade de filme que a gente tem. Nós temos também aquele monstruário grandão. Onde é que foi para o monstruário grandão? Esse monstruário grandão que vem da Itália, porém um dos problemas desse mercado é como é que você disponibiliza uma ferramenta de venda que é competitiva. Porque quando pensando no processo de produção de um monstruário como esse, você na verdade está fazendo prensagem por prensagem, depilação por depilação, não é um processo barato. Esse monstruário nós temos disponível à venda no nosso site, ele vem direto da Itália, é um monstruário caro, custa R$400, e nós disponibilizamos uma ferramenta aqui no Brasil que custa R$75. Então é interessante porque demonstra toda a linha de produto e é uma ferramenta boa de você ter para ter o toque do material, para ter o visual do que ele é.
Então aqui realmente já falamos do Color Print PU e do Color Print Cristal PU. Color Print PU, filme para qualquer aplicação de tecido, nós não recomendamos eles para tecido sublimado, porque ele não tem uma barreira de sublimação. Temos também a linha do Color Print Cristal, que é a mesma ideia do Color Print PU, porém um filme transparente para materiais brancos. Temos aqui a linha do Sublitim. Essa linha realmente é uma das melhores linhas que tem no mercado. Eu já fiz teste comparativo com tudo que está disponível por aí, e só na hora da prensagem você já vê a migração do pigmento sublimático para outros fios de impressão, enquanto o nosso bloqueia. A tendência do pigmento sublimático sempre vai ser subir para a superfície, é algo que vai ocorrer. Então a nossa proposta não é que você tenha algo que fique assim eternamente, mas você tenha a maior barreira de migração com o melhor toque possível do produto. Esse material é o Color Print PU, e sobre o Color Print PU nós temos na verdade um 3D de expansão. Então aí tem uma combinação de dois materiais. Essa camiseta é fantástica. O soft print, uma outra coisa interessante. Você passou por Neymar? Joia. Então quer dizer, quem está por aí com a camiseta do Neymar, ou quem já viu a camiseta do Neymar, dá para sentir realmente que parece uma impressão direta no tecido. Então quer dizer, falando de novo dessa questão de custo, o filme é um pouco mais caro, com certeza é. Agora você tem determinadas flexibilidades de trabalho que são fantásticas. Quando pensando em quantas unidades você tem que ter para fazer uma tela de serigrafia, trabalhar uma imagem como aquela, e a flexibilidade que você tem de trabalho, de fazer uma camiseta, 2, 5, 10, com aquele produto, é aí que a gente começa realmente a entender a lógica do turismo. E o nosso filme, quer dizer, a minha ideia não é que todo mundo sai daqui e simplesmente não compra mais nada, só compra o meu filme, mas é dentro de projetos específicos, dentro de quantidades específicas, dentro de uma necessidade de matéria-prima que se adequa a lycra, ou algodão, ou a outros tipos de tecido, como é que você usa o nosso filme. Glitter Print é aquele filme que eu falei que realmente, o filme é muito bonito, mas uma aplicação limitada, é um filme com purpurina, ele é um filme de PVC, é um cristal de PVC com purpurina no filme, e você faz a impressão sobre a purpurina. Color Print Extra, aquele material de impressão digital que é adequado àqueles tecidos resinados, impermeáveis, de difícil adesão. Impressão digital e recorte, quer dizer, todo mundo aqui já conhece um pouco do processo de impressão digital. Quando você tem um processo de recorte, você na verdade está trabalhando uma mídia que é de uma cor sólida, ela está sendo trabalhada com a imagem espelhada, porque a face do filme está contra o poliéster que carrega o filme na aplicação. Quando falando de filme de impressão digital, você realmente tem um processo que é ou uma impressão espelhada no filme transparente, ou uma impressão na face do filme que vai ser depilado e que vai ser transferido para uma máscara. Então aí, para o caso da impressão de recorte, o Marcelo vai falar um pouco mais sobre isso. Poderia apagar a luz só um pouquinho, por favor? Muito obrigado. Mais 10. No caso da impressão em recorte, você tem uma base de filme branco que foi impressa, você recortou e depilou o excesso do material que você não quer que seja transferido. A partir disso, você vai transferir o filme. Você pega uma amostra para mim, por favor, de impressão digital, branca. A partir disso, o filme vai ser, na verdade, quando você tem uma estrutura de filme, você tem um filme que está contra um poliéster. Geralmente, o lado que está de fora do poliéster, o lado que está sendo recortado, é o lado que tem o adesivo. E é o lado que vai estar em contato com o tecido. Então você geralmente trabalha num processo que é espelhado. A diferença dessa é o material de impressão digital branco, porque você tem, na verdade, que imprimir na face do filme. Então, você está imprimindo na face do filme branco, aquele filme de branco está com o poliéster, a parte do adesivo está por trás daquele filme branco, por isso que você usa a máscara, na verdade, para tirar o filme, para uma vez que você transfira aquela imagem, o adesivo está em contato com o teu tecido. Então aqui a gente só está mostrando o processo que você está, na verdade, sacando do poliéster onde o filme vem laminado e está trocando com uma máscara. Com a imagem já depilada, impressa, recortada, você aplica no tecido, de 10 a 12 segundos você fez a transferência. Tem diversos filmes do mercado, um diferencial grande, por exemplo, no nosso filme é que você trabalha com uma temperatura de aplicação mais baixa. Nós temos um filme para lycra, que é mais delicada, onde você aplica 120 graus o filme, e todo o nosso filme de sublimação você aplica 135 graus, não é de sublimação, é de barreira de sublimação.
Nosso filme de recorte, impressão digital no geral, aplica entre 150 e 160 graus. Uma coisa que eu brinco que no Brasil é cara é energia, quer dizer, você trabalha com filme que trabalha com 200 graus e outro a 150, você está economizando 25 graus de energia. Você está danificando menos o tecido, você está marcando menos o tecido. Então tudo isso entra também dentro do processo técnico de trabalhar com filme. Então aí nós falamos realmente dentro do diferencial desse filme de impressão digital, você tem uma definição, uma qualidade de definição que é realmente muito boa no nosso material de impressão digital. A maioria dos nossos filmes tem resistência à temperatura, então você pode passar aquela etiqueta com ferro quente sem danificar a etiqueta. Grande parte dos nossos filmes tem, na verdade, elasticidade e memória. Você se adequa a qualquer tipo de tecido. Então, quer dizer, diversos diferenciais que na hora que a gente fizer a parte prática, vocês vão ver realmente por que o filme é interessante. E aí, na verdade, nós vamos falar um pouco sobre a personalização por recorte. Pode passar? Você vai fazer um corte espelhado. A Aline está trazendo umas amostras, eu vou mostrar fácil como funciona. Mas basicamente qualquer filme de impressão qualquer filme de recorte, o filme de recorte vai vir com a parte do adesivo para fora, que é onde a sua faca está em contato. Você vai estar cortando ele contra o poliéster espelhado. Você vai depilar todo o excesso de filme que não quer ser transferido. Você joga o filme na prensa e em 10 segundos a tua etiqueta está realmente pronta. Quer dizer, é um processo de personalização que é fácil, pelo filme ser uma matéria-prima que é consistente, um filme que é fino, um filme que tem uma aplicação de adesivo boa. Você pode recortar detalhes muito finos, você pode trabalhar com ponta, além de ter alguns macetes que fazem a depilação do nosso filme ser mais fácil. E aí dentro da linha de filme de recorte, nós temos realmente PS Filme, que é o carro-chefe. É o filme que eu recomendo para a maioria das aplicações. É um filme que vai durar pelo menos 40 vezes na lavagem tranquilo, o adesivo do filme. Não é um filme que a gente recomenda para tecidos elásticos, ele até vai adesivar numa lycra, porém ele não tem a capacidade de elasticidade e memória que outros filmes têm. Tem filme no mercado que, se o filme for elástico, mas ele não tiver memória, na verdade o filme só está deformando. Então, para algumas áreas reais de alta elasticidade, nós sugerimos o PS Stretch. Pode passar para o próximo, Bárbara. PS Electric é aquela linha de filme que eu falei, que tem cores extremamente metalizadas e que é difícil chegar na cromia da serigrafia ou até numa impressão digital. É um filme que trabalha muito bem, um toque extremamente agradável. A PS Metallic, filme altamente brilhante, também um ótimo adesivo, quer dizer, esse filme vai durar bastante na lavagem comparado com outros, apesar de não ser o filme que nós recomendamos para uma aplicação a longo prazo. Agora, para fazer um trabalho de ano novo, fazer um trabalho de carnaval, trabalhar esse filme com feira, quer dizer, algo que é extremamente chamativo, de curto prazo, fantástico. Quer fazer uma peça mais duradoura, com um filme que tem visual metalizado, muito mais recomendado trabalhar um PS Electric. Quer dizer, esse filme eu recomendaria para uma aplicação que você está fazendo uma roupa infantil, é uma roupa que vai estar suja há muito tempo, tem que lavar com frequência, não é necessariamente esse caso. Então, quer dizer, a nossa proposta, de novo, tem diversos tipos de filme que com alguma orientação vocês sabem aonde utilizar para com o melhor custo-benefício. Dentro da nossa linha de produtos, nós também temos filmes que são expansivos, e quando nós fazemos o processo de aplicação, vocês vão ver o quanto é legal para o filme. Esse é um filme que vem recortado fininho, como qualquer outro filme de PU. Ele é similar ao processo do puff de serigrafia, para quem está familiarizado com o puff de serigrafia. E ele é um filme que, recortado e transferido na prensa, ele faz um processo de expansão. Nós temos dentro dessa linha de expansão o 3D Tecno, que é um filme que tem uma superfície lisa, e nós temos também o 3D XPD, que é um filme que tem uma superfície texturizada. A PS Perfurado, conforme eu falei, é um filme que é interessante. Eu já vi 50 mil pessoas tentarem fazer algo diferente de número. Não dá muito certo porque o filme é furado e tem aquela coisa realmente de um visual esportivo. O PS Suble é o filme que tem a barreira, a migração de pigmento subclimático, a melhor que eu já vi até agora, pelo menos no mercado. E quando eu falo que é a melhor que eu vi, eu falo que eu já passei pelo stand de todo mundo que fornece máquina, já vi todos os filmes que estão disponíveis e testei com o filme meu para ver se realmente é bom. Verniz de filme envernizado, 4 cores, bem brilhante. PS Filme Extra para qualquer superfície que é muito difícil de adesivar o filme. Conforme eu falei,
Esse adesivo é uma adesão somente superficial do filme ao tecido, uma vez que o adesivo não tem para onde penetrar. A aplicação passo a passo de recorte, a nossa imagem está ruim, o Marcelo vai dar uma explicação melhor, mas basicamente você tem uma mídia, você tem uma imagem que foi vetorizada, você está exportando essa imagem espelhada, daí o filme vai entrar numa placa de recorte, você vai fazer um recorte, vai tirar o excesso do material que você não quer que seja transferido e em 10 segundos o material na prensa contra o tecido vai transferir. Pode passar para a próxima. E aí nós falamos um pouco sobre as diferentes trabalhos que dá para fazer, quer dizer, o Thiago já tocou inclusive nisso, é o que eu brinco, o céu é o limite. Esse ano a gente criou o nosso TexDog, que é o mascote da empresa, para mostrar como é fácil fazer de qualquer produto realmente algo que dá para aplicar transfer. E a ideia é, dentro do mercado enorme que hoje absorve a comunicação e personalização para absolutamente todo tipo de produto, você entendendo a qualidade do produto, entendendo o teu mercado, entendendo o custo de benefício de trabalhar um material legal, quer dizer, em quantos outros clientes você consegue gerar, quanto negócio você consegue gerar dentro da empresa com esse mesmo filme. Um outro exemplo que nós temos mostrado, assim, à medida que nós estamos rodando esse no Brasil, a sublimação hoje todo mundo faz, sublimação hoje é algo que como banner você tem muito pouca margem dentro do que você trabalha, quer dizer, como é que às vezes usando R$1 de filme você consegue fazer algo que é diferenciado e realmente agregar algum valor que você está produzindo. E realmente aí, quer dizer, o filme custar R$75, R$80 no metro quadrado é algo que, claro que é relevante porque custo é relevante, porém dentro do valor que está sendo pago por algo, o quanto representa às vezes R$1 ou R$2 de filme. E às vezes é algo que coloca uma diferenciação do teu produto no mercado. Um outro exemplo que nós mostramos é uma outra camiseta que foi sublimada e que tem um pouquinho de filme para dar uma diferenciada no trabalho. Dentro disso, quer dizer, dá para trabalhar fitness, dá para fazer boné, dá para fazer roupa esportiva, dá para trabalhar uniforme escolar, dá para trabalhar roupa infantil, quer dizer, tem realmente muito que pode trabalhar. A nossa conversa com a HP e a proposta, inclusive com a HP, e com outras empresas também no final, é que todo mundo tem maquinário muitas vezes, todo mundo tem algum mercado, quer dizer, dentro desse teu mercado que está ocioso hoje, como é que você consegue agregar algo dentro da tua empresa? E quer dizer, para uma empresa que já está fazendo com o restaurante, o banner, está fazendo o cardápio, está fazendo toda a parte gráfica daquela empresa, como é que não consegue adicionar alguma coisa legal no têxtil? E quer dizer, o têxtil tem bastante aplicação. Por muito tempo no Brasil tiveram diversos tipos de mídia que não eram tão boas de trabalhar. Às vezes, inclusive, a gente geralmente encontra muito cliente que tinha maquinário, às vezes vendeu maquinário de recorte porque estava trabalhando com um filme que não era legal, não deu certo. Quer dizer, nós temos algumas soluções que são muito interessantes para oferecer um trabalho diferenciado. Aí, realmente, só dando alguns exemplos de como algo pode ser criativo. Ásia, por exemplo, eles usam o nosso filme refletivo para botar em roupa de mergulho, para quando você está embaixo d'água você conseguir brilhar uma lanterna e saber onde é que está o mergulhador. Quer dizer, a aplicação realmente tem limite só dentro do texto que você usa. Dentro da empresa, quando nós fazemos alguns tipos de evento, nós temos um certificado de participação, que a gente, na verdade, corta no PS Metallic o nome de quem participou para estampar o certificado. Nós temos um cliente hoje que trabalha no nosso stream flock para fazer convite de casamento. Então, quer dizer, é bem interessante. E toda feira o que eu brinco é que sempre vem alguém com alguma ideia muito louca, tipo trazer um skate para o nosso stand, para saber se o filme gruda no skate. Dentro da nossa linha de filmes, uma das coisas que nós realmente gostamos de trabalhar é a flexibilidade do produto. Então, por mais que a gente tenha um filme que é adequado a tecido impermeável, ele é adequado porque o adesivo daquele filme é para uma estrutura de tecido impermeável. Porém, a maioria dos nossos filmes vai funcionar com qualquer tipo de tecido. Isso é algo interessante de ter em casa também, porque você pode trabalhar com menos mídia, menos suprimento, menos estoque para diversas aplicações. Além de que você trabalha a maioria dos nossos filmes tanto com tecido branco quanto tecido preto. Quer dizer, a nossa única recomendação real de tecido branco são os filmes de impressão digital transparente. E apesar da gente recomendar isso, teve a camiseta cinza do Neymar que estava circulando, que é realmente a mesma impressão da branca, e você consegue trabalhar um tecido escuro, mas às vezes não é a melhor aplicação. É possível, mas não é a melhor aplicação.
Nossos filmes são certificados Ocotex, que lá fora é uma certificação que significa que eles não são nocivos à saúde, além de eles serem feitos dentro do padrão de produtividade na Europa, que fala que eles são seguros para exportação para onde quiser. Próximo. Dentro dos lançamentos que nós fizemos esse ano, nós temos o PS Subli de baixa temperatura, que é aquele filme de recorte com barreira à migração do tecido sublimado. Nós temos o PS High-Tech também, que foi desenvolvido para a Lycra, para transferir uma temperatura de 120 graus. De novo, tentando inovar para dentro de uma mesma mídia, você ter um trabalho que pode ser feito com um maior número de substratos. O processo de impressão digital, nós lançamos esse ano o Soft Print, que é um filme que vocês vão ver bastante aqui na aplicação. É um filme que tem um torque que é bem menos que zero, quer dizer, ele parece que foi impresso direto no tecido, e é um filme que também é extremamente elástico, tem memória. Pode ser trabalhado com poliéster, algodão, qualquer tipo de tecido, nós recomendamos tecidos claros ou brancos. Nós temos o Sublitim, a versão nova, que também é uma baixa temperatura de transferência, de novo 135 graus sobre a sublimação para dar menos migração dentro do processo de transferência. E aí o Easy Transfer, que nós estamos demonstrando na verdade no recorte, que é um filme que não precisa de máscara para transferir. E para determinadas aplicações pode ser interessante porque você reduz o potencial de perda enquanto mascarando aquela imagem que foi recortada. 2, é um processo produtivo a menos dentro do trabalho e dependendo da imagem que você está produzindo é um produto que é super interessante de ser terceirizado. E aí nós falamos um pouco de quanto custa um logo de recorte. E aqui nós estamos trabalhando basicamente com uma noção de que o nosso filme custa R$ 88,00 e um outro filme custa R$ 45,00, que é um preço bem baixo de filme de recorte no mercado, geralmente vai ser um PVC. Quando trabalhando uma ideia de custo, você tem alguma? Mostra aí, Pior. Quando trabalhando alguma ideia de custo, tem recorte também? Quando trabalhando uma ideia de custo, você tem uma área de trabalho. E a ideia é que você sempre está trabalhando a tua área de trabalho com um metro quadrado, porque por mais que o filme possa ser vendido a metro linear, você está trabalhando com uma área que é a área mesmo. Então aqui nós fazemos um exemplo onde no filme de recorte, se você tem uma área de 10 por 10, você tem 0,1 metros por 0,1 metros, uma vez que 100 centímetros é igual a 1 metro, e você tem uma área de trabalho que é realmente 0,01 metros quadrados. Quando trabalhando com um filme que é o nosso, você estaria gastando 88 centavos para fazer uma etiqueta que é de 10 por 10, enquanto trabalhando com um filme da competição que é quase metade do nosso, você custaria 45 centavos. Dentro desses 43 centavos a mais, você muitas vezes vai ter um filme que você pode passar ferro, você vai ter um filme que você tem uma capacidade de recorte que é excepcional, você não vai perder o filme no recorte, você vai ter um filme que você não vai perder na depilação, você vai ter um filme que por ter uma capacidade estável de aplicação de adesivo, você não vai perder na transferência. Então, quer dizer, esses 40 centavos realmente quanto valem? E quando vendendo esse produto para o teu cliente, você vender uma camiseta que tem uma imagem, tem um escudo, aonde você está conseguindo passar ferro, aonde você tem uma certeza que aquilo vai durar 40 lavagens, aonde não vai te gerar um problema de pós-venda, aonde você não perde nenhuma peça durante o processo de transferência, aonde você gasta 25% menos de energia. Quer dizer, o filme é mais caro? Com certeza é. Agora tem que ter uma noção boa do custo-benefício e aonde pode encaixar o produto, porque existe diferencial suficiente no produto para conseguir vender algo que é mais caro. E quer dizer, dentro desse mercado hoje que tem de um monte de produto, como é que se encaixa um produto mais nobre para realmente agregar valor? E a nossa proposta aqui sempre é agregar valor. E o que eu sempre digo é que para determinados trabalhos você nunca vai usar o nosso filme, quer dizer, você quer fazer uma estampa total de alguma coisa, nunca vai ser competitivo, a não ser que você venda numa Oscar ou alguma coisa do gênero, enquanto para trabalhar determinados trabalhos, esses 40 centavos realmente não representam nada no final. Porque muitas vezes só na tua perda de processo produtivo você já acabou absorvendo o preço desse filme. Ou então até dentro do diferencial do que esse filme faz na lavagem, em resistências, você está absorvendo esse preço. A mesma coisa do processo de impressão digital. Na impressão digital, a gente está jogando mais uma ideia de custo. Por quê? Na impressão digital, se trabalhando com um filme branco, você tem um custo que é filme, você tem um custo mais máscara, além do teu custo de impressão. Então, quer dizer, no final das contas, nosso filme vai ser mais caro, com certeza. O quanto é que esse filme é mais caro e o quanto isso vale dentro do processo de trabalho de vocês. Não só dentro do processo de trabalho interno, mas dentro de um trabalho de pós-vendas depois.
porque por a brincadeira eterna, quando você faz alguma coisa boa, você geralmente tem um que te elogia, quando você faz algo errado, tem 10 que estão pichando teu nome no mercado. Então, quer dizer, você às vezes salva muita dor de cabeça por estar trabalhando com um produto melhor, que vai te dar uma paz de espírito do que você está fazendo, além de um processo que é mais produtivo, um processo que tem menos perda e um produto final que tem algum valor agregado. E aí com 35 centavos a mais na impressão digital, ou com 40 ou com 50, você acaba tendo definição de impressão, você acaba trabalhando com um filme que pode ser aplicado em lycra, você acaba trabalhando com um filme que resiste muito mais na lavagem. Então, quer dizer, a ideia hoje é realmente apresentar nossa linha de produto, vocês entenderem bem, para aqueles que não entendem, como é que você faz um processo de impressão e recorte, e dentro do que vocês estão vendo hoje, quer dizer, entender, inclusive conversando com a gente, o que pode se encaixar dentro do que está sendo produzido. E uma das minhas ideias para o ano que vem é realmente começar a criar uma determinada parceria do mercado de gente que tem a capacidade de produzir impressão digital para aquele mercado que hoje não tem capacidade de comprar máquina. Quer dizer, como é que você fica com menos tempo ocioso em casa para estar fazendo um trabalho que é interessante. E realmente, quer dizer, você hoje tem determinados mercados que são muito sensíveis a preço. Como é que você sai dessa sensibilidade de preço oferecendo alguma coisa diferenciada para o cliente? No nosso site, que é techstransfer.com.br, nosso site na verdade está sendo relançado, em algum momento em outubro nós vamos estar lançando um site novo. Nós temos todas as fichas técnicas do produto disponíveis para download. Eu recomendo que todo mundo sempre acompanhe a ficha técnica, pelo menos para ter um entendimento de como é que trabalha o produto, e mesmo que já tenha trabalhado com transfer. Você está trabalhando com um transfer nosso que é para transferir a 150 graus e está sendo transferido a 200, porque isso é uma temperatura que não é uma boa ideia, quer dizer, não é o correto para o produto. Muitas vezes você acaba não tendo um problema necessariamente na hora da transferência, mas você não tem uma longevidade daquele adesivo no tecido como deveria ser. Então sempre é importante referenciar a ficha técnica para entender como realmente trabalhar o produto dentro do padrão dele. E estamos sempre disponíveis por telefone também, quer dizer, hoje os que ficarem interessados, entrem em contato, façam perguntas. A minha filosofia, muito mais do que só vender um produto, é realmente conseguir orientar o mercado, conseguir dar um suporte, porque uma das coisas que eu acho que falta muito hoje no mercado é a informação técnica. Quer dizer, todo mundo vende alguma coisa, mas quando você precisa de um auxílio, quando você precisa de uma informação para conseguir trabalhar o produto, para conseguir entender o que dá errado, muitas vezes não está lá, com certeza. Não vou repetir o sinal que foi feito aqui na frente, mas é bem por aí. E a ideia toda é essa. Espero que todo mundo tenha entendido um pouco sobre o processo. A nossa ideia realmente aqui foi mais apresentar uma parte teórica só do que é o produto, e a hora que a gente vai fazer a transferência, vocês realmente vão começar a entender a diferenciação do material. E agora eu vou passar para o Marcelo demonstrar o processo de recorte. Você falou uma coisa muito importante, suporte técnico, né? Porque muitas vezes o pessoal vai lá, faz a venda, aí depois você comprou, te forçou até a fazer um estoque, está com uma pequena dúvida para falar com aquela pessoa de novo, é mais fácil falar com Deus, né? Pelo menos é só ajoelhar e conversar, entendeu? Então, uma coisa também da nossa empresa é o suporte técnico. Hoje, nós temos orgulho em dizer que você escrevendo um e-mail para a SAI, você vai ter a garantia que ele está sendo respondido em menos de 24 horas, né? E outra coisa importante é que o nosso tempo de resposta hoje ao suporte técnico, telefônico ou até pelo computador, pelo site, está inferior, de segunda a sexta, está inferior a 2 horas. Tá? Então, hoje eu tenho orgulho de dizer também que não existe nenhum equipamento parado no mercado pelo tema de software da SL, tá ok? Tanto é que é uma outra coisa que a HP, por exemplo, dentre todas as marcas do mercado, nos escolheu para ser um bundle para suas máquinas, não somente pela simplicidade e qualidade, também pelo suporte técnico de pós-venda da nossa empresa, tá ok? Quantos de vocês trabalham hoje, tem um equipamento de corte na mão? Ok. Tem sensor? Quem tem sensor? Tem? Ok. Quantas vezes vocês tentaram usar o sensor para um trabalho assim de 4 metros e teve problema? Bastante. O sensor ajuda, é bom, tá? Mas também tem os seus inconvenientes, que eu vou até passar aqui um pouquinho para vocês daqui a pouco. Por exemplo, o equipamento que nós estamos utilizando aqui, utiliza o sensor. Ajuda bastante, mas
Também vocês têm que ter aquela característica, né? Colocar o material bem alinhado, as marcas bem impressas. Aqui eu vou ensinar vocês a trabalharem das duas formas, com ou sem o sensor, tá ok? Primeiro vamos conversar um pouquinho sobre a parte de desenho, tá? Vocês acreditam que, bom, hoje muitas soluções do mercado, vocês têm que usar Illustrator, vocês têm que usar o Corel, né? Fazer aquela linha, aquele outline, converter spot color, chamar aquela linha de cut contour, não é verdade? A solução que nós estamos entregando aqui é única, simples, utilizando um único software. No caso, a família Photoprint ou FlexiPrint, que acompanha esses equipamentos, tá ok? Então, vamos começar com a parte de desenho. Vamos importar um trabalho e sempre é vetor, né? Então, nem sempre é vetor. Vamos colocar aqui o trabalho mais fácil, que seria o vetor. Vamos colocar aqui aqui, achei. Então é esse daqui. Começar com ferrajola, né? Tá? É uma figura vetorial, muito utilizada no mercado, tá? E fazer o corte de contorno é muito simples. Basta, primeiro de tudo, né? A gente esqueceu de um detalhe, o tamanho da cortadora. Nós temos um equipamento aqui muito maior do que a cortadora. Então o que eu tenho que fazer? Para não ficar fora das medidas, né? Não me perder, eu venho aqui e coloco o tamanho da área de trabalho disponível. No caso, essa cortadora é de 60 centímetros, então vou colocar uma área de 60 por 1 metro, por exemplo. Ok? E aí, vou dimensionar o meu trabalho de acordo com o que eu vou aplicar na camiseta. No caso, vamos colocar aqui uma estampa de 20 centímetros. Tá? Vou movimentar aqui para cima e vamos ver de perto o que eu vou fazer com ela. Tá, ok? E aí é bem simples, gente. Acabou aquela história de cut contour, linha, não linha. Basta vir aqui no software efeito, corte de contorno, e a linha é desenhada ao redor do objeto. Tá, ok? Simples, fácil e rápido. Não tem truque, tá? Ah, que bom, certo? E aí você coloca a distância do corte. Se você vai querer um sangramento, você coloca um valor negativo ali do quanto de sangramento que você quiser. Por exemplo, esse trabalho é um trabalho que eu não posso fazer um corte de contorno zero, porque a cauda do gato não está ligada ao objeto, ao corpo. Então eu sou obrigado a colocar uma pequena distância. Então eu sou obrigado a vir aqui e colocar pelo menos 1.1, certo? Para não desconectar a cauda do gato e ficar apenas com uma figura, tá ok? Mas é claro que se vocês tiverem alguma outra figura aonde você possa editar e colocar 00, é claro que você pode fazer. Por exemplo, vamos pegar aqui o piu-piu, ou 20, como o pessoal chama lá fora, tá ok? Esse aqui é uma figura que não tem um objeto único. Então, eu posso vir aqui, efeito, corte de contorno e zerar. Colocar um 0 e acabou. E o mais importante, gente, que essa linha, ela é documentacional, ela não será impressa no trabalho. Ela simplesmente está falando, ó, vou cortar aqui, tá ok? Vamos definir o tamanho do trabalho. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uns 10 centímetros também. E com isso, gente, é bem simples. Pô, Marcelo, mas o que eu faço com todos aqueles trabalhos que eu já apliquei a linha de corte e contorno? Sem problemas. Importa aqui para o Photoprint, até já na lista de produção, que ele vai identificar a marca a linha, não vai imprimir a linha e vai cortar do mesmo jeito que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, vetores eu acho que estamos bem conversados, né? Vamos falar agora sobre uma situação chamada imagem bitmap, tá ok? Então vamos importar aqui um trabalho como, por exemplo, esse aqui que nós fizemos um evento chamado Real Life Size com o pessoal da Warner, tá? Onde nós cortávamos totens das pessoas do tamanho real do que elas eram. Por exemplo, ela não tem 1,79 m, que aqui ela tem uma base, né, na perna dela, então por isso que ficou assim. Mas vamos colocar uma coisa pequena, vamos colocar aqui uns 10 centímetros, aqui embaixo, deixa eu dar um Ctrl Z e definir a área de volta aqui para cima. Ctrl Z e vamos definir a área de volta. Vou colocar aqui os 10 centímetros que eu tinha falado para vocês. Tá
ok? Então temos aqui um objeto bitmap, no qual até eu vou aumentar um pouquinho o tamanho, tá? Vamos ver de perto. E aí é claro que se você vier aqui colocar efeito, corte e contorno, o que vai acontecer? Vai aparecer um retângulo no fundo, por quê? O bitmap tem um fundo sempre. Como solucionar esse problema? Muito simples. Nós, com a ajuda da Adobe, que é a nossa grande parceira, nós pagamos royalties para eles, para ter algumas coisas, né? Filtro de importação, PDF, tudo. Aquele negócio, nem relógio trabalha de graça, né? A gente tem que dar a cordinha ali, né? Então nós temos uma ferramenta chamada Fazer Transparente, que você seleciona o fundo, a famosa varinha mágica do Photoshop, né? Selecionamos aqui também, e é claro que ela vai lá e me retira o fundo do bitmap, tá? Já me retirou, aí basta vir aqui em efeito, corte de contorno, e você coloca até com perfurações para fazer a parte interna da perna dela. Eu vou colocar aqui até o ponto 2, para vocês verem as linhas sendo aplicadas. Fácil, né? Vamos. Ah, mas eu tenho uma imagem lá que não é lá essas coisas, uma imagem de internet. Não tem problema, não tem problema. Vamos importar aqui os 3 carros que eu tenho aqui. São 3 Mustangs. Onde estão? Deixa eu buscar aqui. Lá em casa. Opa, lá em casa? Poxa, legal. Então é meu sonho de consumo, viu? Vou te falar que é meu sonho de consumo. Mas aqui no Brasil não dá. Por enquanto eu me contento lá com os aluguéis que eu faço lá em Orlando. Tá? E aí nós temos os 3 carros aqui que também entram nessa situação do bitmap. Então vamos lá, efeito, fazer transparente. Vamos selecionar o fundo do objeto, tá? E aí retiramos o fundo e na sequência aplicamos o efeito corte de contorno, tá? Corte de contorno, e aí está os meus objetos separados. Pô, Marcelo, mas ainda tá legal essa imagem, vamos pegar uma outra imagem pior. Pode ser uma com fundo preto? Pode ser uma com fundo, não posso ter fotorrealismo, entendeu? Que eu tenho, por exemplo, um prédio ali atrás. Não dá porque o software não é inteligente o suficiente para definir o que é corpo o que é pessoa. Mas se você tem um Normalmente fundo... o software que eu uso tem dificuldade para rastrear uma imagem com fundo preto do que uma com fundo branco. Pode ser o fundo preto, não tem problema. É só escrita, ele... Exatamente. Nós temos uma ferramenta chamada Selecionar Cor Similar, que eu vou até mostrar para você aqui agora. Vamos importar aqui aqui, por exemplo, um outro trabalho que eu estou vendo aqui. Deixa eu ver esse aqui, tá? Por exemplo, eu peguei um aqui que a meia da modelo é praticamente a cor do fundo, entendeu? E aí o que a gente faz? Se você vier aqui aplicar efeito, fazer transparente, o que vai acontecer? Ele vai pegar a meia, não vai ter jeito. Aí nós conseguimos reduzir vamos dizer assim, a tolerância da ferramenta e adequar de acordo com o trabalho. Por exemplo, eu vou colocar aqui uns 10, tá ok? E aí, depois de feito esses 10, basta vir aqui em efeito, corte de contorno, e eu já tenho a linha fazendo tudo o que eu queria, tá ok? Então isso não é problema para vocês. Alguma dúvida sobre desenho? Ah, Marcelo, mas poxa, além disso aqui eu queria um retângulo de depilação em volta do trabalho. Sem problemas, basta desenhar o retângulo do jeito que você quiser aqui, ó, certo? Ó, pode até puxar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, certo? E arranjar corte de contorno, fazer corte, ó, tá ali a nossa linha de corte, tá? E para o pessoal que trabalha com Power Clip, isso também nós temos aqui no software. Vamos, por exemplo, pegar aqui a nossa amiga Shakira, tá ok? E eu quero cortar apenas o rosto dela. Eu quero cortar apenas o rosto dela. Então, eu venho aqui, faço um círculo bem no rosto dela, mais ou menos assim, certo? Seleciono ambos, arranjar, máscara, está mascarado. Pô, Marcelo, mas não ficou bem no centro. Vou ter que desfazer a máscara, vou ter que aplicar tudo de novo? Não, basta usar a ferramenta de seleção interior e aqui você move com a imagem de acordo com o que você quiser. Tá? E aí, depois de feito isso,
Vamos fazer um corte de contorno sangrado, efeito, corte de contorno, e esse aqui eu vou colocar menos 0,05, ok? Alguma dúvida? E como fazer o corte? Gente, muito simples também, tá? Por exemplo, aqui da Shakira, eu vou fazer até várias cópias aqui, eu vou usar múltiplas cópias e vou esticar as cópias aqui no fundo, tá ok? Tá? É fácil, eu falei para vocês que é fácil, gente, não tem muito segredo. Nossa, exatamente, tá? É bem simples, tá? E depois, se vocês quiserem uma apresentação até mais completa, inclusive da sua foto com fundo preto, eu posso fazer para você. É que, infelizmente, a foto com fundo rosa que eu tenho aqui, nós fizemos semana passada lá na editora da Playboy, então eu não posso mostrar, tá? Eu não posso mostrar. Hã? Não, o software já vem incluso com as máquinas, tá? Tem umas fotos também da Playboy? Não posso. Essa aí eu assino um NDA, porque eu não posso nem falar sobre elas, quem é a próxima modelo, entendeu? Então não posso. Ele é vendido à parte? Ele é vendido à parte. Ele é vendido à parte com qualquer distribuidor. Você pode, se quiser, eu posso até estar te indicando. Deixa eu apresentar o trabalho de corte, tá? O trabalho de corte ele está aqui, ó. Só as linhas prontas para ser o corte, tá ok? E aí é muito simples. Depois de impresso, tá? Como ficou aqui, por exemplo, ó, certo? Com esse trabalho que nós vamos cortar, eu coloco ele aqui. E do jeito que saiu da impressora, eu coloco na cortadora. Então, eu vou levantar aqui, já caiu, certo? E vou fazer um alinhamento mais ou menos. Quer dizer, quando eu uso o alinhamento da máquina em si, eu tenho que fazer o senhor alinhamento dependendo da distância do corte. Tá ok? Então, eu vou colocar aqui, mais ou menos aqui, certo? Estou com um pouquinho de dificuldade de luz aqui, mas tudo bem? E aí, vou fazer brigado. É real. Poxa, esses 10 reais vão ficar caros, hein? No final da feira. Tá certo. Aí a máquina vai fazer a leitura dos pinch rollers. Uma coisa importante, gente, quando nós cortamos material, nós temos que deixar numa área não tão grande assim, porque eu exagerei, mas para o sensor frontal e para o sensor traseiro. E também uma distância para os pinch rollers, que são os roletes que tracionam o material, né? E aí, agora, nessa máquina, como ela tem o sensor, eu vou fazer o que ela me manda. Eu vou colocar o primeiro pinch roller, o holder, na frente da primeira marca aqui. Então, coloco o holder na primeira marca. Vamos ver. De vez em quando ela dá um deflash aqui e me sai fora do ponto. Então vamos colocar aqui. Sempre a apresentação, aquele negócio, né? Então, a máquina da última apresentação ela foi mais irritada, só para você ter uma ideia. Quanto que ela me irritou. Perfeito, coloquei no começo, certo? E agora o que eu vou fazer? Acho que vocês conseguem ver, né? Quiser apagar aí, por favor. Pode apagar. Mais 10 reais, tá certo? Tá? Aí eu simplesmente mando o trabalho de corte. Tá ok? Que é esse aqui. Aí ele me pergunta, mova, né? Acabou de falar o que eu acabei de fazer, mover a caneta para a primeira marca, apertar OK. E aí a máquina, ela vai detectar a primeira marca, a segunda marca, tá? Nós temos como aumentar ou diminuir o tamanho dessa marca, tá ok? Para ficar mais legível para o sensor, tá ok? E aí, ao final da detecção das 4 marcas, ele começa a fazer o trabalho de corte. Ó. Ok? Alguma dúvida? Bom, e como seria sem o sensor? Gente, vamos gastar 3 minutinhos a mais, mas é o software que vai escravizar a cortadora, né? E com isso, nós vamos, da mesma forma que ela procurou os registros, nós vamos procurar os registros usando essas flechinhas de controle aqui do mouse, que o pessoal já usava muito no passado para jogar game no computador, né? Nós agora vamos buscar as marcas, né? Vamos ver, já terminou, ainda não? Vamos ver. Está cortando, está fazendo o corte de cada uma.
E tem uma regra também, gente. Quanto mais longo o corte, menor a velocidade. Porque senão nós vamos ter aquele problema de descarrilamento do vinil. Tá ok? Então, se é um corte curto aqui, a gente pode até aumentar um pouquinho de velocidade. Mas se é um corte muito longo, com certeza, reduzindo a velocidade, você tem menor problema de deslocamento. E também vem aquela pergunta, poxa Marcelo, e o quanto que eu posso cortar numa cortadora? Isso não é problema assim, depende muito de cada equipamento. Vamos supor, você tem um equipamento by Holland que muitas vezes você vai cortar, não consegue cortar mais do que 1,20 m. Com o meu software já cortei até 3 metros, 4 metros. Mas entenda, nós temos uma coisa no manual da máquina chamada taxa de repetibilidade. Aí está lá escrito 1 milímetro a cada 5 metros. Entenda. A mecânica do equipamento permite vamos dizer assim, o registro do equipamento e vai te dar um erro de 1 milímetro a cada 5 metros. Você sabe que se você cortar um trabalho, a última cópia vai ter um deslocamento de 1 milímetro. Tá ok? Então tem que levar em consideração isso. Por isso que muitas vezes a gente faz o trabalho com sangramento, ou seja, opa, apagou? Um pequeno sangramento em volta para corrigir esse tipo de problema. Então nós fizemos um corte aqui, está tudo feito. Agora vamos supor que eu fosse fazer o alinhamento manual. Gente, é muito simples. É só lançar o trabalho do mesmo jeito, só que a janela muda. Ele pergunta, alinhamento manual ou alinhamento de mira? Porque ele sabe que essa cortadora tem o sensor. Aí você coloca, não, vamos fazer o manual. E aí ele lança o painel. Não, ainda não lançou. Ele falou assim, olha, essa máquina tem um laserzinho. Quer usar ele? Não, eu não vou usar. Vou fazer a pior situação, tá ok? E aí o software me lança essas flechinhas, aonde que com essa e essa nós movimentamos o material, o filme, tá certo? E com a esquerda e a direita nós movimentamos o carro de corte. E aí nós vamos posicionar, né? No caso eu vou, olha lá, sentiram o movimento ou não? Olha lá, eu vou fazer um movimento até bem grande aqui para vocês verem. Olha lá. Ok? Vocês vão movimentando com as flechinhas, né? De acordo com o valor do corte, né? E uma vez que vocês localizarem a primeira marca, né? Você usando uma biolaser ou o sensor, ou a ponta do holder, essas coisas, você dá um ok. E aí ele vai para a segunda marca lá. Ele vai dar uma avançada para a segunda marca. Encontrou a segunda marca, movimentando, vai para a terceira. Tá vendo? Depois que você encontrou a terceira, movimentou, ajustou bem no centro da mira, você vai para a quarta. Tá? E aí, depois que você terminou a quarta, tá ok? O que vai acontecer? Ele vai falar, olha, favor retornar a faca para a posição de corte. Por quê? Nós nunca podemos usar a ponta da lâmina como referência. Se nós usarmos a ponta da lâmina, nós vamos ter um grande problema. Qual que é o grande problema? Quer ver? Vamos entrar aqui no meu manual. JPEGs aqui. Cadê? Aqui. Opa, aqui. Certo? Aqui. Então, por exemplo, caso eu vou cancelar aqui porque eu não vou cortar, tá? Se nós utilizarmos a ponta da lâmina, vocês notam que a lâmina ela tem um deslocamento do seu centro geométrico, certo? E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter esse erro no corte. Então eu costumo usar uma caneta seca, ou então até o outro lado da lâmina, que ele é certinho no centro, tem um ponto, para encontrar cada uma das marcas bem no centro. E aí com essa precisão você vai cortar o trabalho com precisão também, sem o sensor. Alguma pergunta? Simples, não é? Então tá, gente. Vamos fazer aí o break agora, né? Segundo o que eu sei, nós temos um break. E depois, se vocês tiverem mais alguma dúvida, você no caso, com a questão do fundo, né? Porque o fundo, como eu te disse, o computador não tem bom senso, nem o programa tem bom senso para isso. Mas tem como você fazer a edição de uma maneira até mais fácil. Tá ok? Gente, obrigado.
Espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham entendido alguma coisa mais sobre o trabalho que a gente faz, o tipo de mídia que a gente tem. E espero também que entendam que nós somos um suporte legal para vocês. Quer dizer, saindo daqui, entra no site, pesquisa um pouco mais sobre o filme, dá uma ligada para o escritório. Qualquer dúvida, nós realmente estamos à disposição. A nossa proposta não é necessariamente vender algo para vocês que simplesmente funciona, é realmente dar um apoio, dar ideia do que vem vão estar lançando no Facebook, site novo está saindo. Quer dizer, realmente como é que a gente ajuda o cliente no mercado. E aí hoje nós estamos fazendo, na verdade, 3 sorteios. Nós tivemos em Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro. Fizemos o mesmo processo lá. Primeiro lugar vai ganhar um mini mostruário nosso, que é super legal. Não só... Sai correndo assim, pegar o brinde e vai pra casa. Tem não só um pouco de informação sobre Esse é aquele mostruário que vocês vendem no site? Sim, com certeza. Vocês vendem? Sim, nós vendemos. Todos os mostruários para esse tipo de produto são caros porque eles são feitos à mão. Quer dizer, não é só o trabalho de fazer, é um processo que é extremamente longo, é complicado. E a nossa proposta com isso, uma vez que o nosso vem da Itália, feito à mão na Itália, vocês imaginam quanto custa. Não é barato. É que com esse mostruário, quer dizer, qualquer cliente hoje, ou qualquer cliente de vocês, qualquer vendedor externo, tem a capacidade de mostrar realmente o que é o filme dentro do tecido, porque por mais que tenha uma foto no site, que tenha alguma coisa, não é a mesma coisa de ver o material transferido. Quer dizer, toque realmente é algo que vende o filme. E dentro disso, quer dizer, quais são as cores disponíveis do que você tem aqui. E aqui você já explicou para o teu cliente que isso daqui não vai descolar na lavagem, que tem um toque zero, etc, etc, além de que disponibilidade de cores. Então realmente isso é a proposta do mostruário. Nós vamos estar dando também para o segundo e terceiro lugar ou um kit de impressão digital ou um kit de recorte de amostras. Vai depender se vocês têm maquinário de impressão digital, preferem um, preferem o outro. E agora para o sorteio, vamos sortear o primeiro kit amostra mais uma cartelinha de cores. Agradecer ao HB por deixar a gente usar o espaço deles e a Silhouette, temos várias histórias de sucesso com a Silhouette aqui. E novamente agradeço a todo mundo e qualquer dúvida estamos disponíveis e espero que tenham agregado algo ao nosso dia. Obrigada. Obrigado, gente.